Olá, muito boa noite para você. A Prefeitura publica edital que autoriza a abertura de boates e realização de eventos com até 80% de ocupação. Procon constata desabastecimento de água em Pindaíbas e volta a notificar a Copasa. No NTV News desta sexta-feira, você vai ver também. A expectativa do comércio no aumento das vendas para o Dia das Crianças. Cicobi Credicopa distribui kit para crianças assistidas pela Casa das Meninas. O aumento da incidência do câncer de mama e o relato de quem enfrenta a doença. Vamos mostrar o pedido de ajuda de uma mulher que precisa realizar uma cirurgia de urgência. Petrobras reajusta gasolina e gás de cozinha a partir deste sábado. Restaurante do Mocambo utiliza água e energia custeadas pelo município. Responsáveis pelo comércio afirmam que já tentaram resolver o problema, mas que esbarram na burocracia. Boletim registra 7 novos casos de Covid em Patos de Minas, mas dados seguem indicando que internações continuam em redução. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Com a aproximação do Dia das Crianças, o comércio começa a se movimentar ainda mais para esta data, que é uma das mais lucrativas para o setor. A expectativa de aumento nas vendas superando até anos anteriores. O volume de vendas do comércio varejista no Dia das Crianças deverá registrar crescimento de 3,4% neste ano, o melhor desempenho desde 2013, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A estimativa é que as vendas durante o período devem movimentar mais de 7 bilhões de reais. Em Patos de Minas, a expectativa é de crescimento também nas vendas, no período que antecede o Dia das Crianças. O ano passado nossas vendas foram muito boas, né? E estamos otimistas, né? Esperando o público, né? Para vir comprar o presente para as crianças, que sempre uma lembrancinha é difícil quem não dá, né? Então nós estamos muito otimistas. A expectativa nossa, ela é bem superior ao do ano passado, na qual a gente está priorizando essa data por ser uma data muito importante, que é véspera de feriado, então a gente está com uma expectativa bastante grande. A gente tem visto que as pessoas têm tido uma segurança maior também, né, devido a esse grande avanço aí na questão da vacinação. Então, as expectativas são realmente as melhores possíveis, né? Os setores com melhor desempenho nas vendas voltadas para o Dia das Crianças, de acordo com a CNC, serão os de lojas de vestuários e calçados, com crescimento esperado de 10,2%, seguidos pelos de brinquedos e eletroeletrônicos, que deverá expandir 5,7%. Em ambos os casos, no entanto, as variações positivas esperadas para este ano não repõem as perdas verificadas no ano passado e chegam a 12,2% para o vestuário e calçado e a 7,6% no de comércio de brinquedos. Mas trabalhar com antecedência e se organizar na véspera é o ideal para atrair a clientela e reverter esses percentuais. A loja trabalha com 20 dias de antecedência pela data comemorativa. Aí começa a preparação, a gente monta a loja toda. Como a loja trabalha com brinquedo, utilidade, a gente divide bem o espaço. Nós já estamos com os brinquedos expostos, já faz em torno de 30 dias, né? Chegou algumas mercadorias novas, a gente já está repondo algumas que já venderam. As questões, né, da prevenção, das normas de prevenção ao Covid, a questão da aglomeração também, né, a flexibilização dos horários também. Eu acho que eles se atentarem a essas questões, né, das normas de prevenção ao Covid, vai garantir tanto o fluxo, né, de forma segura das pessoas, quanto a melhor comercialização do produto também. E por falar no assunto, os consumidores devem ficar bem atentos para não ter surpresas desagradáveis, principalmente se as compras para o Dia das Crianças for feita aí pela internet. O dia delas está próximo e com isso vem também a hora das compras dos presentes. Mas são necessários alguns cuidados, segundo o Procon. Um deles é quando a escolha é feita pela internet. O consumidor que vai fazer as compras para o Dia das Crianças
tem que verificar se a empresa oferece condições de entrega. Se a empresa existe, se é uma empresa que tem uma idoneidade. E como que ele verifica a condição, a confiabilidade da empresa? Pesquisando em sites que fazem esse tipo de serviço. Por exemplo, o Reclame Aqui, o consumidor pode acessar o site e verificar qual é o número de reclamações que aquela empresa tem. Através do site do Tribunal de Justiça, quantos processos aquela empresa tem. Porque isso é um indício de quanto mais processos tem, pior ela trata o consumidor. O cuidado também deve ser feito com o produto escolhido como presente. Alguns detalhes devem ser observados para a segurança das crianças. Tem produtos que o Inmetro recomenda para crianças acima de 3 anos. Então, se vai ser comprado para uma criança abaixo de 3 anos, pode acarretar risco para a criança, para a família e enfim. Ao também fazer as suas compras na internet, o consumidor deve se certificar da política de troca da empresa. Verificar se o prazo dado também para a entrega ele vai ser cumprido. Porque se o presente é para o Dia das Crianças, tem que saber se a empresa vai de fato entregar antes ou na data do Dia das Crianças, para não ter nenhuma frustração, não ter nenhum dissabor com a própria criança que seria agraciada com aquele presente. E no caso, de precisar aí de um atendimento, de uma orientação mesmo, como que pode entrar em contato com o PROCON? O maior interessado na solução do seu problema é o próprio consumidor. Então ele mesmo, primeiro, pode procurar a gerência da empresa, procurar os canais de atendimento da empresa. Se ele não conseguir, ele pode procurar o PROCON presencialmente, através dos telefones ou pelo WhatsApp, para a gente poder orientar o que fazer. E tem uma outra ferramenta também, que é o site consumidor.gov. O consumidor pode ele mesmo, de casa, fazer a sua reclamação e aguardar uma resposta da empresa. Depois do intervalo aqui no News, a PAI promove atividades festivas e pedagógicas para o Dia das Crianças. E Sicoob Credicopa distribui kits para crianças assistidas pela Casa das Meninas. Nesta sexta-feira, o Sicoob Credicopa realizou a entrega de diversos kits de educação financeira para crianças que são assistidas pela Casa das Meninas. Uma das surpresas para o Dia das Crianças na Casa das Meninas neste ano veio diferente. O kit com guloseimas distribuídos pelo Sicoob Credicopa trouxe, além de doces, jogos e livros voltados para a educação financeira. As crianças e adolescentes assistidas pela instituição poderão agora compreender temas corriqueiros sobre economia por meio do material didático elaborado pela coleção Financinhas. O nosso propósito, que é trazer para essas crianças um pouco de conhecimento da área financeira. Então nós trouxemos alguns gibizinhos que estimulam ali o conhecimento, como é que funciona a comercialização, a troca de moedas. Além disso, aproveitando a data, que é o Dia das Crianças, nós trouxemos também brinquedo, trouxemos a sacolinha surpresa com bombons, balas, mas o nosso propósito, isso foi uma ação da Credicopa, mas o nosso propósito maior pela Rede Coop, que estão todas as cooperativas de crédito, é trazer a essas crianças a oportunidade que depois dos 16 anos, como toda empresa que tem mais de 100 funcionários tem que ter menor aprendiz, nós cooperativas de Patos, são as 13 cooperativas, agora são 14, está entrando mais uma, vamos levar essas crianças para ser nossas menores aprendizes, aquelas crianças institucionalizadas de 16 a 18 anos, porque quando ela atinge 18 anos, ela tem que deixar a instituição Casa das Meninas, mas ela já está preparada para o mercado de trabalho. Então essa é a nossa preocupação, esse é nosso propósito, um propósito da Rede Coop para essas crianças. Foi um presente e tanto, né? Porque assim, não pensaram só na alegria momentânea, né? Mas pensaram também no futuro. Então, assim, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa, né? De pensar na criança e no adolescente hoje, não só no momento, né? Mas assim, pensar na vida futura dessa adolescência, né? Dessa infância, e a gente muito feliz. O kit foi recebido por 20 crianças e adolescentes assistidas na Casa das Meninas. Com a proposta futura de inseri-las no mercado de trabalho por meio do programa Menor Aprendiz, a iniciativa é voltada para que as mesmas ocupem vagas nas cooperativas da Rede Coop. Nós vamos ensinar trazer essas crianças ao conhecimento do dinheiro, mas também vamos garantir a ela que às vezes ela tenha já um caminho a ser trilhado depois de 16 anos. Porque o que acontecia? Com 18 anos, a criança às vezes sai da instituição sem conhecer até mesmo dinheiro. Aconteceu isso, foi um exemplo
que o nosso reitor da época deu quando a gente teve essa ideia, que ele empregou uma pessoa que veio de uma instituição de orfanato, era institucionalizada, sabia tudo, super inteligente, conhecia tudo, mas ela nunca tinha pego numa nota, não sabia o que era o dinheiro. Com mais de 64 anos de tradição, a Casa das Meninas acolhe crianças, adolescentes e idosas em situação de vulnerabilidade e risco social, ou com os vínculos familiares rompidos. A iniciativa de doação dos kits será de extrema importância para o direcionamento delas no mercado de trabalho. A gente atende no acolhimento crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. E essas, hoje a gente está com um número grande de adolescentes na faixa etária de 17 anos. Isso é muito importante, porque a gente tem que prepará-las para um futuro, para assumir aí as rédeas da sua vida também. E é uma boa iniciativa, de estar aí proporcionando a essas crianças um aprendizado, o saber com relação a algo tão importante em nossa vida como é a questão de lidar com a economia, de lidar aí com a educação financeira. Na APAE em Patos de Minas, por falar em crianças, a semana foi marcada pela comemoração do Dia delas, com atividades diversas para os alunos que são aí atendidos pela instituição. Devido à pandemia, a participação dos alunos nas festividades do Dia das Crianças foram realizadas com restrições na APAE, mas com uma programação educacional bastante divertida. A APAE, ela segue, tudo aquilo que uma escola regular faz, nós fazemos aqui também, As comemorações, as datas sazonais são todas olhadas, porque também essas datas elas precisam ser trabalhadas no sentido pedagógico, para mostrar para o nosso usuário, aluno usuário, que existem essas datas, o porquê que elas existem, e como que se procede nessas datas. Durante toda essa semana, a gente está realizando uma semana voltada para eles, com participação pedagógica, lanches especiais, apresentação teatral, musicalização, salas de vídeos, Apesar que ainda estarmos em pandemias, não podemos fazer coisas mais, atividades mais trabalhadas, Mas de toda forma estamos trabalhando e eles estão muito alegres, Isso é que é importante, Lanches deliciosos, músicas, atividades lúdicas e muita diversão para todas as turmas que foram participando ao longo da semana, seguindo os protocolos de segurança. A gente foi selecionando, Cada dia a gente realizou uma atividade específica, tanto no turno da manhã como no turno da tarde, Serviu um lanche especial para cada. Então vai ser essa semana com um turno, como ainda está de modo híbrido, E posteriormente também na próxima semana, na outra semana também com o outro turno, as mesmas atividades a gente realizará. Então vai ser 2 semanas bem festivas aqui na instituição. O Samuel, por exemplo, estuda na APAE há vários anos e participou ativamente das atividades, que conta com uma programação que o agradou muito. Comemoração do Dia das Crianças, E tá fazendo esses eventos aí. E hoje nós estávamos vendo filme, hoje vai ter cachorro quente aqui, vai ser bom aqui. Adoro, é muito bom estar aqui, que a gente estuda, faz muita coisa aqui de diferente. É muito bom. E claro, os professores também se envolvem completamente nessas atividades que tanto encantam quanto ensinam os estudantes. A semana toda nós estamos comemorando a Semana da Criança, porque todos nós trazemos uma criança dentro de nós. Embora nossos alunos às vezes são maiores, mas todos nós temos essa característica, Tivemos uma semana diferenciada, onde eles passearam, tiveram uma alimentação também diferenciada e nós estamos seguindo todos os protocolos ainda aí da Covid, E o lúdico é o que mais chama atenção, é a música, é o teatro, é a contação de história. Então tudo isso nós tentamos fazer ao longo dessa semana para que eles possam ser cada vez mais felizes e tenham mais qualidade de vida. Uma facilidade muito grande, com o envolvimento das músicas, apesar que alguns autistas tenham dificuldade com barulho, com a música, mas aí a gente vai ajudando eles a entender e entrar nesse mundo. Então assim, eles brincam, participam, adoram histórias, adoram cantar. Então é um mundo que para eles é mais acessível, O professor também se diverte aqui, Bastante, é muito divertido ficar com eles, Então assim, é uma bênção, estar aqui com as crianças e mostrar o quanto elas são importantes e especiais para nós.
Daqui a pouco aqui no News a gente mostra como fica a previsão do tempo para o fim de semana, o aumento na incidência do câncer de mama e o relato de quem enfrenta a doença. E vamos mostrar o pedido de ajuda de uma mulher moradora de Patos de Minas que precisa realizar cirurgia de urgência. Agora um alerta. Em uma década, os casos de sífilis estão quase 40 vezes maior no país. E diagnosticar a doença ainda no estágio inicial é de extrema importância, no tratamento para evitar a gravidade da infecção. De 2010 a 2020, o Brasil registrou 783 mil casos de sífilis adquirida. Em 2010, foram 3.925 ocorrências dessa infecção. E uma década depois, o número subiu para mais de 152 mil, número 39 vezes maior. Quase no mesmo ritmo, a taxa de detecção cresceu 34 vezes. Em 2010, foram 2,1 registros por grupo de 100 mil habitantes e em 2019, 72,8. As informações foram levantadas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com base em dados do Ministério da Saúde. Em Patos de Minas, o número de diagnósticos mensais é 50, o que significa que podem haver mais casos na cidade. A sífilis e outras doenças venéreas têm aumentado muito o número. Certamente, o nosso número em Patos é muito maior do que esse diagnóstico mensal que a gente apresentou. Isso tem acontecido por um monte de situações, de motivos. E um dos motivos é a educação sexual, que as pessoas deixaram de usar o preservativo, a camisinha, e aí está vindo doença venérea, dentre elas a sífilis e a AIDS. A sífilis é uma infecção bacteriana geralmente transmitida pelo contato sexual, que começa com uma ferida indolor. Ela se desenvolve em estágios e os sintomas variam conforme cada estágio. Daí um período manifesta-se as lesões de pele, que a gente chama de sífilis secundária. Essas lesões de pele são várias. Ela pode imitar uma micose, pode imitar uma alergia, pode imitar uma doença inflamatória tipo psoríase, mas é a sífilis. A gente, como assim dermatologista, tem condição de detectar e suspeitar da lesões nas mãos, nos pés, às vezes acompanhado com umas línguas. Essa é a sífilis secundária, que a gente faz o diagnóstico com exame de sangue e confirmado, faz o tratamento, a cura é tranquila. Essa sífilis secundária também, às vezes, regride por um tempo e fica muitos anos dormindo no nosso organismo. E vai se manifestar numa fase chamada sífilis terciária, de muitos anos após, com um problema neurológico, cardíaco e aí com uma gravidade enorme. E tem também a sífilis congênita, que hoje a gente ainda vê por uma infelicidade, por falta de alguma assistência, mas toda mulher grávida tem que fazer o exame de sífilis durante a gravidez, que aí a gente previne a sífilis congênita. Realizar o diagnóstico precoce é essencial para evitar que ela evolua de estágios e atinja órgãos vitais como o coração. O diagnóstico da sífilis, ele deve ser feito o mais precocemente possível, assim também como qualquer outra doença venérea. Mas a gente tem que enfocar a prevenção da doença venérea, é o uso correto, é o uso frequente das camisinhas, é a baixa promiscuidade, diminuição do número de parceiro sexual. Isso tudo é educação para a saúde. Mas uma vez que a pessoa tem uma suspeita, ela deve procurar o exame, porque senão ela fica contagiando outras pessoas. E aí um passa para o outro passa para o outro, leva para dentro de casa. Então o diagnóstico é feito com o exame de sangue e o tratamento é feito através de medicamento que tem 100% de cura. E sempre devemos tratar o parceiro sexual ou os parceiros sexuais, porque senão você trata e acaba pegando novamente. Se não tratar, ela pode com o tempo levar a esse terciarismo, a esse comprometimento de órgãos importantes, que é o cérebro, o coração, e tem um comprometimento neurológico muito importante. Mas isso a gente só vê na neurosífilis, que aparece depois de muitos e muitos anos daquela fase primária, da feridinha inicial, se não devidamente tratada. Tem que cuidar, ficar muito atento a tudo isso aí. A incidência do câncer de mama aumenta a cada ano em todo o mundo. No Brasil já são mais de 64 mil diagnósticos anuais. Por esse motivo, a campanha do Outubro Rosa este ano tem um significado ainda maior.
O câncer de mama é um dos que tem maior incidência no mundo entre as mulheres, representando 24,2% do total de casos em 2018. E segundo dados do INCA, já são mais de 64 mil novos diagnósticos anualmente. Mas o número também significa que mais pessoas estão sendo diagnosticadas e tratadas no país. Sinal que nós estamos fazendo mais diagnóstico, né? Que as mulheres estão atendendo ao Outubro Rosa, estão fazendo seus exames e nós estamos fazendo mais diagnóstico, né? Então é o lado bom, porque nós estamos diagnosticando a doença mais a tempo. Identificar a doença ainda precoce é o ponto inicial para o melhor resultado do tratamento. Hoje, o mais indicado é realizar frequentemente o exame de mamografia e não mais o autoexame. Que a gente percebeu que quem participa desse programa de rastreamento, ela vive mais. As que fizeram mamografia têm uma chance de sobreviver, de viver mais pelo câncer de mama do que as outras. Então, o autoexame, a gente não consegue esse mesmo resultado. Não estou dizendo que a mulher não deve se conhecer, não deve conhecer o corpo dela, não deve se tocar, ela deve sim. Mas não com aquela busca constante, como ela propalada antigamente, de todo mês se tocar em busca de um câncer. A Liliane descobriu em 2020, durante uma consulta de rotina, que estava com câncer de mama. Passou por tratamentos, cirurgias de retirada da mama, químio e tem pela frente mais um ano de acompanhamento. Uma mulher de muita fé que descobriu como aceitar a situação e como levar os processos com leveza e resiliência. Foi assim, muito assustador, né? Porque eu não tinha nenhum caso na minha família. Eu amamentei durante 3 anos, né, por ser jovem. Aí, assim, a gente acredita estar imune, né, desse tipo de doença. Mas não estamos. Mas eu sempre fui uma pessoa de fé e depois de chorar, de ficar triste, de sentir muito medo, eu me revesti de fé. Então, eu decidi encarar isso aí tudo como essa jornada como um propósito mesmo, né, de Deus. Além disso, a medicina também evoluiu bastante e atualmente cada tipo de câncer tem um tratamento mais eficaz de acordo com a necessidade do paciente. Saber disso e trabalhar anualmente a conscientização com as mulheres é o que torna a campanha do Outubro Rosa mais eficaz e possibilita a tantas mulheres a oportunidade de uma vida mais longa. O diagnóstico está cada vez mais precoce, as formas de tratamento são das mais variadas possíveis. O tratamento do câncer de mama, basicamente, ele é cirúrgico, né? Então, quer dizer, aquela lesão precisa ser removida. Então, nós temos cirurgias que preservam a mama, nós temos cirurgias que você retira a mama, você reconstrói com a prótese. Você tem cirurgias preventivas naquela população de altíssimo risco que você consegue retirar as mamas e ainda colocar uma prótese no lugar. Então, nesse aspecto cirúrgico, houve um grande desenvolvimento e a gente faz isso em qualquer lugar, aqui em Patos. Não precisa ser um grande centro para poder estar desenvolvendo esse tipo de cirurgia. Agora a gente mostra o apelo da Elaine. Ela é mãe de 3 crianças e precisa realizar um procedimento médico, mas está dependendo da ajuda. A cirurgia custa cerca de R$9 mil. Esta é a Elaine, mãe de 3 crianças, dona de casa, cabeleireira e uma mulher com um problema de saúde grave. Ela está com uma má formação da veia safena e precisa realizar uma cirurgia para retirar a veia. Morando com o marido, que também trabalha o dia todo, e com as crianças, ela tem que organizar o tempo para cuidar dos filhos, organizar a casa, trabalhar e, diante de todos os afazeres, lidar com as dores causadas pelo inchaço das pernas. Meus 3 filhos, todos pequenos, eles precisam de mim, eu preciso trabalhar, porque eu preciso junto com meu marido. Só ele sozinho ele não dá conta, eu preciso trabalhar para dar o pão, a fralda, o leite, a comida para eles. Eu sei que tem muita gente que me ajuda, mas eu preciso trabalhar, eu preciso dar as pernas boas para trabalhar. Ela conta com a ajuda de familiares e amigos para socorrê-la quando precisa ir à unidade de saúde ou à UPA. O problema de saúde dela foi diagnosticado há 4 anos. Mas piorou consideravelmente nas últimas 2 semanas.
As veias estão mais saltadas e o inchaço nas pernas é constante, principalmente ao final do dia. Acordo, é bom que, como eu fiquei a noite inteira com a perna para cima e coisa. Quando eu abaixo ela, que aí o sangue começa a tentar bombear aonde que ele não dá o retorno. E aí vem o inchaço e vem a dor. E as minhas veias são bastante calibrosas. Elas é bastante calibrosa, elas é muito grande. E no final da tarde eu já não estou aguentando mais. Aí eu já começo a chorar, porque eu já não aguento mais. É aquela dor que você fala assim, eu sento, eu quero levantar. Eu deito, eu quero levantar. Uma dor que não acaba. Tinha muitos... A cirurgia ficará em torno de R$ 9.000. E para levantar a quantia, ela tem feito uma vaquinha online via Pix e uma rifa. Até agora, conseguiu arrecadar cerca de metade do valor, mas ainda há muito a ser feito. Até a próxima semana, ela deve passar por um novo exame, para descobrir se precisará passar por um novo procedimento. E se isso se confirmar, o novo orçamento é em torno de R$ 12.000. Um exame que ele custa R$ 760, que é da pélvia, que para ver se o problema é na minha pélvia, porque se eu precisar se esse exame que eu fizer der alguma coisa, eu preciso de um stand na coluna, e esse stand custa R$ 12.000. Quem puder ajudá-la pode entrar em contato pelo telefone 349-9790-4816 ou realizar uma transferência via Pix no nome de Marcilene Pereira Amaral, a comadre da Elaine, no número 349-9641-6727. A previsão do tempo para o fim de semana é de céu encoberto com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. No entanto, o calor continua. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Em Patos de Minas, as temperaturas variam no sábado entre 20 e 34 graus. Em alguns momentos, a umidade relativa do ar pode ser de apenas 30%. No domingo, a máxima deve chegar aos 32 graus na capital do milho. Pode chover também nos municípios vizinhos. Em Presidente Olegário, sábado com temperatura máxima de 34 graus. E no domingo, os termômetros variam entre 19 e 32 graus. Em Vazante, no sábado, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 35 graus. Já no domingo, varia entre 20 e 33 graus. Em Rio Paranaíba, a máxima não deve passar dos 31 graus no sábado. E no domingo, a previsão é de máxima de 30 graus. E em Guimarães, estão previstas para o sábado mínima de 20 e máxima de 33 graus. Já no domingo, os termômetros devem registrar máxima de 31 graus. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Procon constata desabastecimento de água em Pindaíbas e notifica a Copasa. Petrobras reajusta gasolina e gás de cozinha a partir de amanhã. Restaurante do Mocambo utiliza água e energia custeadas pelo município. E os responsáveis pelo local afirmam que já tentaram resolver o problema, mas que esbarram na burocracia. É hora da análise da notícia aqui no NTV News. Comigo a jornalista Ayandra Faria para a gente debater assuntos desta sexta-feira. Boa noite, Ayandra. Boa noite, Odair. Boa noite ao pessoal de casa. Pois é, a gente começa falando de um assunto que saiu agora no finalzinho da tarde, né? O Procon Municipal divulgou hoje que realizou fiscalização no distrito de Pindaíbas, verificando denúncias de falta de água apresentadas aí pela população. De acordo com o órgão, foram fiscalizados 8 locais e todos encontravam-se desabastecidos lá no distrito. O texto diz ainda que o órgão notificou, mais uma vez a Copasa para que a empresa restabeleça o abastecimento em até 24 horas e apresente ao Procon a justificativa para este problema. E aí, Ayandra, em resposta ao jornalismo da NTV, a Copasa informou ter recebido a notificação do Procon Municipal e esclarece que o abastecimento em Pindaíbas foi restabelecido na tarde de hoje. A previsão é de que seja normalizado gradativamente. A
agora no período da noite, né? De acordo com a nota que foi publicada pela Companhia de Saneamento, que diz também que a intermitência aí no fornecimento foi ocasionada por um problema eletromecânico no sistema de distribuição, que teria causado aí esse problema lá de 8 pontos sem o abastecimento de água, e novamente a Copasa sendo aí notificada pelo PROCON. Pois é, daí chama a atenção aí essa questão de ser a segunda vez nesse ano que a Copasa é notificada. Na primeira notificação, a Copasa vai ter que pagar, aí foi decretado pelo município, então, uma multa de mais de R$1 milhão. E aí, na época, a justificativa era devido a um acidente que teve problemas aí de eletricidade onde fazia captação de água para abastecer aqui em Patos de Minas, na zona urbana, e agora esse problema também na zona rural, lá em Pindaíbas. E aí, Odaí, eu tenho duas questões aqui para destacar. A primeira é que nós recebemos hoje imagens aí de telespectadores lá do distrito de Pindaíbas, relatando que o córrego Baúzinho, o córrego que abastece a localidade, está sofrendo com a seca, essa estiagem que nós passamos aqui, mais de 100 dias sem chuvas aqui na região. Então, esse córrego está sofrendo com a seca, e não é a primeira vez, viu, Odaí? Pesquisando ali, inclusive em reportagens lá no nosso site, Pato Já, em 2018, em 2020, ações aí da Pronascentes foram realizadas lá no córrego do Baúzinho, cercamento ali para tentar preservar as nascentes que abastecem, portanto, o córrego, justamente porque essa localidade já sofreu com desabastecimento, inclusive já chegou a ser reabastecida em outra época por caminhões-pipa, e foi uma solução aí que o PROCON pediu para que a Copasa fizesse desta vez, caso não resolvesse logo esse problema, abastecer a comunidade com caminhão-pipa, porque lá está sem água desde a última quarta-feira. Que é uma medida que precisa ser tomada, né? Eu tive em Pindaíbas, você vai se lembrar bem, a gente teve em Pindaíbas há um tempo atrás, justamente, acho até que nessa época mesmo, a água que estava sendo levada para lá, devido à escassez, era a água que saía do Rio Areado, né? Ou seja, a situação na época piorou, mas agora a gente tem um problema aí. E recentemente, Copasa, né? Depoimentos também à CPI da Copasa, que investiga possíveis irregularidades da Compem aqui no município, que além do desabastecimento, que é o que a gente está vendo agora, o pessoal também reclamando da falta de tratamento de esgoto lá no local. Uhum. Aí, André, você abasteceu o seu carro de ontem para hoje, ou comprou gás de cozinha ou não? Não, mas estou sabendo que a situação está mais complicada, né? Pois é, viu? A Petrobras anunciou hoje reajustes para o gás de cozinha e para a gasolina. Os reajustes passam a valer a partir de sábado, viu? Com a alteração, o preço da gasolina passará de 2,78 para 2,98 nas distribuidoras. Como o combustível vendido nos postos é composto por 27% de etanol, aumenta aí da parcela da Petrobras no produto vendido ao consumidor final é de 15 centavos por litro, né? E aí incide outras questões que acabam ficando mais caras ainda. No caso do gás de cozinha, o preço médio passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo. E de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, Ayandra, no país, o preço final da gasolina subiu 39,6%. E o do gás, 34,67% em números acumulados nos últimos 12 meses até setembro. A gente tem sofrido muito com esses aumentos, né? Tá salgado. E isso aí, esse aumento que você disse aí de quase 40% nos dois, é o das refinarias. O que chega para o consumidor, às vezes, o aumento é até maior do que essa proporção. E aí, mais uma vez, a gente sofrendo aí com os impactos, vamos sofrer com os impactos desses aumentos constantes, principalmente em relação à gasolina aqui no estado. O governador Romeu Zema chegou a sinalizar aí sobre a questão do imposto, o ICMS, em relação ao gás de cozinha, porque, segundo ele, seria mais importante essa redução do valor do gás de cozinha do que a gasolina, porque todo mundo precisa comer, mas fato é que manter o custo de vida hoje aqui no nosso país está bem difícil. E a gente precisa que tanto governadores e quanto o presidente tenham essa sensibilidade, porque aí nós temos uma questão de política nesse momento, né, de embates políticos, mas o fato é que desde governos anteriores a gente fabrica o nosso petróleo ou extrai o nosso petróleo, o barril de petróleo a preço de real e repassa
O preço do dólar, a cotação do dólar. Nós estamos recebendo em real e pagando impostos aí competindo aí com o preço do dólar, é complicado. E o que a gente observa que produtos extraídos daqui do Brasil, como gás e petróleo, são vendidos mais caros aqui no próprio país do que em outros países vizinhos aqui do Brasil. O brasileiro não aguenta pagar esse preço do combustível cotado ao mercado de Roterdã. Aí, meu amigo, vai ficar realmente muito mais caro sempre. Ainda o jornalismo da MTV vem recebendo reclamações com denúncias afirmando que o restaurante que fica no interior do Mocambo estaria ali utilizando fornecimentos de energia e água que são pagos pela prefeitura. As denúncias relacionadas ao uso de água e energia elétrica pelo restaurante do Mocambo vêm ocorrendo há vários anos, como constatado neste documento de 2017, assinado pelo então diretor de Meio Ambiente, pedindo providências para barrar a utilização do hidrômetro e do padrão de energia pelo estabelecimento, pedindo também a instalação dos equipamentos de medição e o pagamento proporcional das contas retroativas. Nesta sexta-feira, fomos até o local e conversamos com os responsáveis pelo restaurante. Eles preferiram não gravar a entrevista por enquanto, mas informaram que desde o governo do ex-prefeito Pedro Lucas, quando começaram a explorar o comércio no local, vêm tentando solucionar a situação e que esbarram na burocracia. O dono afirmou que a CEMIG alegou que o parque já tem diversos padrões instalados. O comerciante ainda disse que encaminhou proposta recente para a prefeitura, sugerindo ressarcir o município, promovendo melhorias no local e passando a pagar pelos serviços de água e energia em forma de condomínio. O proprietário ainda ressaltou que todos os documentos exigidos já foram protocolados e que o problema está bem próximo de ser resolvido. Pois é, em nota a prefeitura, nós questionamos o município sobre isso, né? Em nota a prefeitura de Patos de Minas informou que a concessão foi formalizada no ano de 2016 e que desde o início das atividades o estabelecimento utiliza água e energia elétrica do próprio município, né? Mesmo o edital lançado à época prevendo que as estruturas elétrica, hidráulica e de esgoto fossem revistas e reestruturadas com instalação de registros de medição particulares, o que não ocorreu, né? Lá para cá o município não fez isso. A nota diz ainda que a concessão para o atual restaurante venceu no mês de setembro e a Secretaria Municipal de Agricultura, responsável pelo Mocambo, publicará um novo edital para a exploração do espaço nos próximos dias. Antes de se efetivar o uso do restaurante, o município disse que providenciará a reestruturação dos registros que deveria ter sido feita há 5 anos, né? De modo que as faturas de água e energia elétrica já venham em nome do novo concessionário, né? Que vai aí assumir esse restaurante do Mocambo. O que é uma situação que a gente percebe que houve aí uma certa omissão por parte do município de não resolver isso efetivamente, né, André? Uma falha administrativa muito grande que agora a Prefeitura de Patos de Minas tenta pôr a culpa na administração aí de 5 anos atrás, começando com o Pedro Lucas, depois passando pelo ex-prefeito José Eustáquio. Mas que já tem quase 1 ano aí da sua administração e ainda o problema não foi resolvido pelo Falcão. Fato é que nós, que somos daqui de Patos de Minas, estamos pagando essa conta que é cara, nós vimos aí essa conta cara e que não poderia acontecer. E é ruim, daí até para o próprio empresário ali, o comerciante, o dono do restaurante, que fica nessa situação complicada, porque segundo ele, já houve várias tentativas para solucionar o problema, fica numa situação em descrédito, mesmo sem querer com a população por ter passado aí por essa situação. E imagina se ele tivesse que pagar agora, retroativa todas essas contas aí de 5 anos atrás. Com a incerteza de que se vai continuar, né? Com a incerteza de que se ele vai continuar ou não com essa nova licitação. Então, sim, são 5 anos por esse problema, 1 ano quase dessa administração, não justifica, já deveria ter sido resolvido, uma vez que a prefeitura já tinha conhecimento do problema, então que isso não volta a se repetir agora com o resultado aí dessa nova licitação. Impressionante que tem um documento que aparece ali que é do ano de 2017 e medidas mudou. Não foram resolvidas, não foram tomadas para resolver isso. Vamos fazer uma parada rápida aqui, André. Depois do intervalo, a gente fala de saúde. O boletim registra 7 novos casos da Covid em Patos de Minas, mas os dados seguem indicando que internações continuam em redução. Você vai ver que a prefeitura publicou o edital, publicou um decreto, né, que autoriza a abertura de boates e realização de eventos com até 80% de ocupação.
De volta com a análise da notícia, a gente vai dar uma olhada agora nos números da Covid dessa sexta-feira. O boletim aí epidemiológico de hoje mostra que foram confirmados 7 novos casos da doença. Não houve confirmação de mortes, né? Os dados mostram ainda que nenhum morador de Patos de Minas estava internado em UTI por consequência da enfermidade. No momento da publicação dos dados aí, no meio da tarde, a gente tem aí 0 de patenses em leitos de UTI, Ayandra. Pois é, Odair, notícia boa aí essa semana que tem mostrado aí baixos números de contaminação. No último boletim apenas um caso, hoje mais 7 casos confirmados, mas que vale a atenção aí que mesmo com os números favoráveis, a gente vê aí numa reunião do Comitê do Estado que trata sobre a pandemia aqui em Minas Gerais, mostrando que a macro-região noroeste está em um momento aí de alerta, porque nós estamos, assim como todo o estado, na onda verde, Odair, mas fomos colocados aqui a nossa macro-região no momento de alerta, que vai continuar em observação, porque a taxa de ocupação hospitalar aqui da nossa região está com números favoráveis, mas houve registro de aumento de casos aqui na nossa região. Então, se é na nossa região, pode também, não é o nosso desejo, longe disso, mas pode chegar aqui em Patos de Minas, números favoráveis, mas que devemos ficar ainda em alerta. Essa vigilância constante precisa ocorrer, porque senão a gente relaxa de uma maneira que acaba atrapalhando, por exemplo, a ocupação hospitalar, que a gente vai colocar aí na tela. Os dados, né, mostrando aí as internações hospitalares, considerando todas as redes de saúde, pública e privada, as duas redes, né? Com esses números que estão aí em comparativos, não mudou muito de ontem para hoje, é isso que você estava dizendo, né? Essa incidência aí se mantém em baixa, né, Ayandra? Pois é, inclusive aqui no comunicado da Prefeitura de hoje, daí tem uma questão aqui importante, porque segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, até o fechamento do boletim de hoje, não havia morador de Patos de Minas internado em UTI por consequência da doença e os hospitais públicos estavam apenas com pacientes de outras localidades, de outras cidades. Então, nós temos uma taxa de ocupação hospitalar com números favoráveis, 4,88% de ocupação de leitos clínicos, 6,12% de leitos de UTI, mas reforçando aquilo que eu estava falando, porque a taxa de ocupação está baixa, mas temos aí mais de 90 pessoas se recuperando em casa, ou seja, elas não tiveram complicações da doença, muito devido aí à vacinação, que a gente sabe que essa é a proposta da vacina, né, minimizar o impacto aí da doença na pessoa que pode ser infectada, mas ainda há pessoas se recuperando aqui no nosso município da Covid-19. Pois é, por falar em toda essa questão da Covid-19, decisões, foi publicado no Diário Oficial do município nessa sexta-feira, Ayandra, um decreto que flexibiliza ainda mais as medidas para a realização de eventos em Patos de Minas. O texto autoriza o retorno de todas as atividades comerciais, incluindo as atividades coletivas de cinema, teatro, boates, festas com ou sem a venda de ingressos e bilheteria, serestas em clubes sociais, academias, salões de festa, igrejas, templos religiosos, exposições culturais, empresariais, leilões e com a capacidade máxima de 80% de ocupação. Até então, era permitida a ocupação de apenas 50% da capacidade. O decreto determina o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, distanciamento social de 1,5 metro entre as pessoas. A aferição de temperatura passa a ser obrigatória somente em eventos sociais, cujo público exceda o total de 100 pessoas. Para os velórios, as pessoas deverão evitar a visitação e os estabelecimentos deverão restringir o público a no máximo 75% da capacidade de ocupação por sala, sendo nestes casos obrigatório o uso de máscaras, luvas e álcool em gel. Nesses locais, ficam proibidas aglomerações de visitantes pelas áreas internas e externas, assim como o fornecimento de lanches. Já as academias terão seu funcionamento em horário livre, não havendo mais a necessidade de agendamento prévio de horário por aluno. Medidas que flexibilizam o comércio, que aumenta a possibilidade de mais pessoas em eventos, mas que precisa ter um respeito, precisa ter uma coordenação, porque não adianta nada só estar no papel, tem que ser cumprido, né? Até porque a gente tem visto aí, eu tenho uma amiga que agora à tarde me disse que teve num evento no final de semana passado aqui numa cidade da região, não foi em Patos, que tinha mais de 600 pessoas, um evento constituído, um evento de cerimonial, como casamento, evento social. Né, evento social.
Ou seja, é preciso que as pessoas tenham o discernimento de que realmente há um risco e de que mesmo com as flexibilizações, isso não está permitindo que as pessoas se exponham ao risco, mas sim que elas possam realizar esses eventos, mas com todos os cuidados. É aquilo que você estava falando com relação às ocupações hospitalares e o risco de a gente ter que enfrentar novos picos, novas ondas da doença, né? É porque, na maioria das vezes, primeiro é uma notícia que a gente esperou por muito tempo aí, quase 2 anos, de uma flexibilização, um passo maior em relação à comercialização, aos setores do comércio, também aqui em Patos de Minas, já que a gente vê isso em algumas capitais, cidades maiores. Então, que bom, que é um motivo de comemorar, observando de que se está flexibilizando é porque a pandemia está acabando, os números estão melhores. Mas a gente tem que deixar aqui um alerta que quando se observa uma notícia como essa, não ficarmos somente na manchete, né? Comércio é liberado, todas as atividades do comércio são liberadas, a partir de agora pode ter eventos aí com venda de ingressos, boates funcionando. A gente não ficará atento somente na parte boa do decreto, mas lembrar que, assim como a flexibilização existe no decreto, existe também o protocolo sanitário a ser seguido pelas pessoas e pelos esses comércios que estão liberados agora a funcionar. E é justamente isso, Odair. Está flexibilizando? Ótimo, mas devemos continuar seguindo aí os protocolos sanitários. E é uma notícia interessante, notícia boa, porque aí você vê que o que proporciona isso é justamente essa redução, né, na ocupação de leitos, nos números relatados, diagnosticados aí da Covid-19, o que abre caminho, inclusive, para as grandes festas como a FENAMIL, né, André? Nós já estamos vendo aí grandes capitais preparando o Carnaval em 2022. E é uma expectativa não só porque nós patenses gostamos de FENAMIL, queremos voltar a viver a festa, mas porque também sabemos que a FENAMIL é uma grande oportunidade para o setor de serviço e comércio aqui na nossa cidade, para tentar recuperar o prejuízo aí que nós já vimos de crise financeira no país há um tempo e que foi agravada aí com a pandemia da Covid-19. Muito bem, com essa a gente encerra a nossa análise de hoje. Aí, André, amanhã está de folga? Amanhã estou de folga, mas domingo estarei trabalhando. Não aqui ao vivo com o pessoal de casa, mas na segunda eles vão poder ver aqui as informações que eu vou coletar nas ruas aqui da Obrigado pela sua participação aqui hoje comigo. Por nada, obrigada a vocês pela audiência. A gente volta a se encontrar na segunda no programa do Gui, mas o Odair estarei aqui amanhã comandando o NTV News. Na semana passada eu disse que ela ia ficar de plantão, né? Amanhã sou eu que estarei aqui de plantão. Obrigado pela companhia, boa noite e até lá. Até.